Olá, boa noite. Com a chegada do verão, as pessoas ficam mais expostas aos raios solares. E durante o mês de dezembro ocorrem diversas ações para alertar a população sobre os perigos desta exposição e também, principalmente, buscando a prevenção ao câncer de pele. Para falar um pouquinho hoje conosco sobre este assunto, convidamos o médico oncologista clínico do Centro de Tratamento do Câncer, o CTCAM, Dr. Álvaro Machado. Dr. Álvaro, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Daniele, boa noite, um prazer estar de volta aqui. Prazer é nosso. Dr. Álvaro, então, a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E exatamente por isso ela precisa de tantos cuidados também como os demais órgãos, né? Exato. Né? A pele é o maior órgão, uma extensão imensa, não é uma enorme quantidade de células e deve ser cuidado como a gente cuida de todo o nosso corpo. Não é? O verão nos traz o alerta, né? Dezembro laranja, é a campanha de alerta contra o câncer de pele. Basicamente, nós temos assim um fator de risco adicional para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a incidência do câncer de pele chega a ser 4 vezes acima da média nacional, não é? Porque essa população no sul do país, ela tem, na média, um tom de pele bem mais claro do que a média nacional. E isso nos torna mais vulneráveis à radiação solar. Basicamente, 2 tipos de câncer de pele nós consideramos. A gente considera um grupo chamado de câncer de pele não melanoma, não é? São os cânceres de pele mais comuns, são quase 170 e 180 mil casos por ano no Brasil, não é? Mas felizmente ele é um câncer de pele facilmente tratável. Ele está relacionado à exposição solar prolongada, vem com os muitos anos, é muito frequente nas áreas expostas ao sol, na face, no dorso da mão, antebraço, nas canelas, não é? Mas felizmente é um câncer de pele facilmente tratável. Retira aquela lesãozinha, em geral uma lesão pequenininha, tipo uma verruga ou uma espinha que não cicatriza, não é? E o tipo histológico que a gente chama, mais comum, chama-se o carcinoma basocelular. O segundo tipo de câncer de pele, o segundo grupo, são os melanomas, não é? O melanoma, sim, esse nos traz uma grande preocupação. E esse, basicamente, é o foco de campanha de prevenção no dezembro. Não é? O melanoma está relacionado também à exposição solar, mas ele pode ocorrer em qualquer área do corpo, inclusive dentro do olho, na retina, pode acontecer internamente, esôfago, boca, ânus, na vagina, entendeu? Existe assim inúmeros lugares que o melanoma pode surgir. Ele está relacionado ao sol, mas está relacionado ao sol mais àquelas exposições intensas e em curta duração. Em geral, aquela pessoa bem clarinha que vai para a praia e leva aquela queimada, 1, 2, 3 queimadas durante as férias, no outro ano repete a dose, não é? Esse é o maior risco. Esse câncer de pele, chamado melanoma, ele tem um potencial de disseminação mesmo em fases muito iniciais. Então ele merece um cuidado mais atencioso, não é? Além da ressecção, dependendo de algumas características, podem ser necessários outros tratamentos. Tá? Esse que são os 2 grandes focos. Perfeito. E o senhor falava da incidência, né? Ele realmente é um dos mais incidentes no Brasil? O câncer de pele? Sim, o câncer de pele como um todo, né, ele é o mais frequente. Não é? Em geral, quando se fala de cânceres mais importantes, o câncer de pele acaba sendo relegado. Não é? Porque a grande maioria dos diagnósticos de câncer de pele são dos tipos que são facilmente tratáveis e têm um impacto tanto de saúde quanto econômico ou mesmo do ponto de vista funcional mínimo, porque eles são ressecções pequenas, não traz uma cicatrizinha, quem sabe só.
não precisa de nenhum tratamento mutilante ou muito caro. Em raras exceções, eventualmente, pode ser necessário. Mas, então, quando se fala de câncer mais importante, a gente fala em câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. Mas do ponto de vista de incidência, o câncer de pele, ele supera todos os outros. E existem números de incidência, principalmente na nossa região, aqui em Passo Fundo? Em Passo Fundo, não. Nós temos as incidências por estado, não é? São mais ou menos 3.000, 4.000 diagnósticos por ano de melanoma na região sul. 4.000 mortes, mais ou menos, no Brasil de melanoma, 1.000 das quais no Rio Grande do Sul. Quer dizer, de todo o país, a gente concentra 25% das mortes pelo melanoma. Então, são situações bastante sérias. Outra questão importante no fato do melanoma é que o tratamento da doença avançada, não aquela que a gente possa tirar cirurgicamente apenas, ele é um tratamento muito complexo e caro, muito caro. Não é? Então, a prevenção é importantíssima. Existem algumas regras que a gente costuma a divulgar que são importantes do ponto de vista da prevenção. Para o próprio leigo entender o que pode ser um sinal de risco ou não com relação às manchas de pele. Não é? O melanoma é aquela manchinha escura, em geral. Nós temos uma regra que é chamada de A, B, C, D e E. Não é? A gente vai falar dentro de pouquinho. Mas ainda na questão da incidência, é importante a gente ressaltar o uso de proteção solar. Não é? Então, como fator protetor, a gente tem os filtros solares, que são importantíssimos, né? Principalmente durante o verão, e é importante que as pessoas entendam que o filtro solar não dura o dia inteiro, não é? Deve ser usado pela manhã, aí por volta de 3, 4 horas após a primeira passagem, já deve ser passado no corpo todo, não é? Nossas roupas, apesar de bloquearem muito da radiação, elas não têm proteção ultravioleta. Então, alguma radiação está chegando à nossa pele, não é? Se a gente for computar isso na questão diária, é que a gente vai acumulando os efeitos nocivos da radiação. Então, o uso de fatores protetores solar, não é? De preferência 30 ou mais, que seja passado a cada 3 ou 4 horas. Outra coisa importante, as pessoas que trabalham no ambiente externo, trabalhadores da agricultura ou trabalhador externo urbano, não é? É importante que ele, mesmo nos dias quentes e com muito sol, é importante que eles usem blusas de manga comprida, mesmo que seja de tecido leve, chapéu, óculos escuro, calças longas, não é? Para que diminua a exposição ao sol. As pessoas com a pele mais escura são mais resistentes à radiação solar, porque eles têm mais filtro solar na sua pele, que é a melanina. As pessoas com a pele mais clara, elas são mais sensíveis aos efeitos da radiação solar, porque têm menos melanina. Então, não existe uma regra que sirva a todo mundo do ponto de vista da exposição ao sol, não é? A gente sabe que a exposição ao sol é necessária. E o importante, exato, depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso, mas e o interessante, doutora, é que a gente fala em exposição o ano inteiro, né? A gente está em exposição ao sol o ano inteiro, né? Com mais frequência, obviamente, nas regiões, no verão, na nossa região, em virtude das férias, enfim, né? O costume de ir para a praia nesse período, exato, né? Mas é importante também durante todo o ano, né, doutora? E inclusive o uso do protetor no sair de casa, não só na praia, né? Exato. Não, o uso deve ser cotidiano, não é? Principalmente as pessoas com pele muito clara, não é? A gente sabe que a exposição ao sol faz parte de uma vida saudável,
não é? Mas a gente precisa ter um bom senso. A gente sabe que uma pessoa com a pele mais clara, para ela obter os efeitos benéficos do sol, ela precisa muito menos tempo de exposição do que uma pessoa de pele escura, não é? Então são coisas que não dá para se estabelecer do ponto de vista de minutos, não é? Mas tem que haver um bom senso. A recomendação para as pessoas que trabalham externamente é o uso de filtro solar diariamente, inverno, verão, primavera, outono, não interessa, não é? Os raios solares estão ali, né? O sol pode até estar reduzido, né? Exato. Mas os raios solares estão, né? Exato, não é? E é importante que se pegue um pouco de sol, não é? Se diz que entre 20 minutos, mais ou menos, para uma pessoa de pele clara, é suficiente de sol para formar vitamina D diariamente, não é? Para uma pessoa de pele escura, quem sabe 1 hora e meia seja necessário, não é? Mas é importante um pouco de sol. A gente precisa ter um pouco de bom senso, porque a falta de vitamina D, ela também é fator de risco para vários outros cânceres, não é? Então a gente precisa manter os níveis de vitamina D no ponto de vista ideal. Perfeito. Doutor, e como a gente então toma esse cuidado, né? Ok, a gente vai usar o protetor, né, em toda a região, enfim, durante todo o ano, né? A gente vai usar o óculos de sol, vai usar o chapéu quando há necessidade, né? Mas e como observar a necessidade de tomar um cuidado maior, né? As manchinhas na pele, as pintas, o que realmente é foco de atenção? Então, a gente sabe assim que algumas pessoas têm uma tendência maior a ter os nevos, as pintas ou as belezas, não é? Então, na adolescência, quanto maior o número de nevos, de pintas ou de manchinhas escuras, maior é o risco desse indivíduo desenvolver melanoma na sua vida adulta, não é? Mas o importante é nós aprendermos os sinais de risco, não é? Que é o A, B, C, D e E. O A se diz com relação ao desenho da manchinha. Uma mancha escura que seja simétrica quando a gente divide ela em duas partes, não é? Essa manchinha, esse nevos, essa pinta, mais provavelmente seja benigna. Se ela é assimétrica, ela tem um risco maior de ser maligna. O B é o bordo. Os bordos lisos, não é, contínuos, eles são mais provavelmente benignos. Um bordo recortado ou geográfico, ele tem uma chance maior de ser maligno. O C com relação à cor. Não é uma cor homogênea, mesmo que seja escura, preta, não é, ou marrom, uma cor homogênea é mais provavelmente benigna, enquanto que uma cor que varia de castanho claro até um preto muito escuro, azulado, esta tem um risco de malignidade maior. O D é o diâmetro. Essas pintas, manchinhas pequenas, até 5, 6 milímetros, mais provavelmente benignos. Acima de 5, 6 milímetros tem uma chance de ser maligno. E o E é o que nós chamamos de evolução, ou seja, qualquer modificação numa mancha escura deve ser mostrada ao médico. Se ela aumentou de tamanho, se apareceu uma pintinha filhote ao lado, se eventualmente ela começou a sangrar, ou eventualmente começou a descamar, ou eventualmente coçando. Qualquer modificação deve ser mostrada ao médico. Porque às vezes nós temos uma manchinha ali que a gente considera desde nascença. Desde nascença, até hoje não deu nada, não vai dar nada nunca. Não, se ela crescer, se ela se modificar, precisa ser mostrada ao médico. Doutor, e no caso, a gente fala então da exposição ao sol, né? Mas qual o médico que a gente procura, né? Quando a gente fica na dúvida de algumas informações, é o dermatologista? É o dermatologista, né? O ideal é fazer ao dermatologista. As pessoas que eventualmente têm um risco
não é? Para desenvolver o melanoma, ou por causa da exposição ao sol, ou porque tem muitas manchas no corpo, fica difícil a gente mesmo acompanhar, e se eventualmente houve qualquer modificação, o ideal é que isso seja acompanhada, não é? Essa pessoa por um dermatologista, onde ele vai fazer o que chama de mapeamento de todas as lesões e eventualmente vai conseguir identificar entre um ano e outro, ou entre vários anos de distância, as modificações que possam ocorrer em uma ou eventualmente outra dessas lesões, dessas pintas, desses névoos, não é? Então o ideal é que se cuide, porque em geral essas pessoas também vão ter outras alterações de pele relacionadas ao sol, ceratoses, não é? Discromias. Então, coisas que também o dermatologista vai cuidar para manter a pele mais saudável, mais bonita, não é? Doutor, para concluir então esse primeiro bloco, quando a gente fala em uso de protetor solar, né, que tipo de protetor usar, que tipo de proteção utilizar e quais são os horários que a gente realmente diz que são os melhores horários para o sol? Pois é, a discussão do melhor horário, sempre se recomendou horários, o início da manhã ou final da tarde com o sol mais fraco, não é? Ou antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde. Isso é uma recomendação hoje muito questionada, não é? Se tem alguns estudos que indicam que a gente deve pegar o sol forte para poder ter o fator protetor ou aproveitar o máximo possível daquele pequeno período de sol que a gente tenha. O importante é que a gente mantenha um tempo de sol que seja tolerável por nossa pele, não é? Então, provavelmente um período inferior a 10 minutos de exposição ao sol, e quando a gente fala exposição ao sol, não é banho de sol, não é? Mas a gente precisa ter pelo menos os braços, as pernas, não é? E eventualmente o colo, o peito exposto ao sol. 20 minutos daí para frente, quem sabe seja suficiente diariamente para cada um. Seria aquela lagarteada no sol, exato, né, do gaúcho, aquele, né? pode ser até o famoso descanso, né? Que eu me lembro muito na época de faculdade, depois do almoço, antes de reiniciar as aulas, a gente sentados, né, na frente lá da Santa Casa, tomando um sol, ou no pátio da Santa Casa, tomando um sol no inverno, aguardando o reinício das aulas. Mas é o período que eventualmente também possa ser aproveitado, não é, para a saúde. O importante é que não se queime a pele, não é, e que se não se estenda esses períodos. Não adianta a gente querer compensar tudo num dia e não tomar o sol no outro, não é? Porque aí a gente vai estar expondo muito a pele e vamos estar, então, recebendo os efeitos pele, nocivos. Né? Perfeito. Doutor, nós vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, retornando a falar mais sobre o câncer de pele. A gente já volta. Voltamos com o programa Câmara Saúde de hoje, que aborda o tema o câncer de pele, com o médico oncologista clínico do Centro de Tratamento de Câncer, o CTCAM, Dr. Álvaro Machado. Dr. Álvaro, antes no primeiro bloco, então, a gente falou um pouquinho do protetor e não deu tempo de concluir, né? Mas o que o senhor pode nos dizer com relação à aplicação do fotoprotetor, né, de como que é realizada a melhor forma de aplicar esse fotoprotetor e também a questão do fator, o que é importante, o que não é, né, específico para rosto, específico para corpo. Isso. A recomendação é que o protetor solar seja no mínimo um fator 30, não é? Pode ser usado 50 ou mais, não é? Mas no mínimo 30. Importante saber que, independente do tamanho dessa proteção, ela não vai durar mais do que 3 ou 4 horas, não é? Mesmo que ele seja resistente à água, essa coisa toda. Tem que fazer reaplicação. Exato, né? Tem que ser reaplicado. Em crianças, na praia, então, 2 horas, 3 horas, no máximo, deve ser reaplicado, porque está na areia, está na água, é muita... veste roupa, tira roupa, tudo isso ajuda a remover. Então, para as pessoas, para os adultos
ponto de vista do seu cotidiano, não é? A recomendação é que a cada 3 ou 4 horas se repasse. E é importante saber que o filtro solar ele deve ser usado no corpo inteiro, não é? Como a gente comentou antes, apesar das roupas terem alguma proteção do ponto de vista da radiação solar, elas não têm especificamente proteção contra a radiação ultravioleta. E essa radiação vai alcançar a nossa pele. Então, as pessoas devem usar o protetor solar no corpo todo. Do ponto de vista da graduação da proteção, no mínimo 30. Alguns anos atrás se discutia se existia alguma proteção acima de 30, não é? Mas um fator protetor 30, não sendo econômico, não é? na sua aplicação, pode ser suficiente. Para pessoas de pele muito clara, fator de proteção 50, 100, também é razoavelmente indicado, não é? E tem que ter esse cuidado com o protetor específico para o rosto, protetor específico para o corpo? Não, isso não. é uma questão fator de proteção, qualidade de produto? De boa qualidade, não é? Inclusive houve agora, se não me engano, no início do ano, ou foi o ano passado, o Inmetro ou o Procon, alguma dessas entidades fez um teste e mostrou que tinham muitos inclusive de marcas respeitadas, muitos fatores de proteção solar bem abaixo do que designava na embalagem, não é? Então é bom, às vezes, estar atento a essas notícias nos jornais e nas revistas, não é? Para poder selecionar uma marca adequada. Perfeito. Doutor, e com relação ao bronzeamento artificial, né? Muitas, principalmente mulheres, acabam procurando, né, essa técnica para ficar com a corzinha do verão, como algumas dizem, né? Então, o quanto isso é prejudicial ou não para a saúde? É tão ou mais prejudicial quanto o próprio sol, não é? Porque não existe forma de bronzeamento com luz, não é? Que não tenha radiação ultravioleta A e B, A ou B. Então, o efeito deletério para a pele das câmaras de bronzeamento é tão igual quanto ao sol, não é? Numa intensidade, num tempo de exposição absurdo, não é? Como são as técnicas de bronzeamento nas câmaras. Então não se recomenda, tanto é que no Brasil havia sido proibido, eu não sei lhe dizer se mantém a proibição pela Anvisa, não é? Dessas câmaras de bronzeamento, mas elas não são recomendadas de forma alguma. Perfeito. Doutor Álvaro, e com relação à questão de predisposição genética ou idade, existe algumas questões nesse sentido ao câncer de pele? Tem, não é? Do ponto de vista genético, nós temos algumas síndromes onde a pele é um órgão bem afetado com inúmeras alterações, e entre elas alterações que são essas de reparo com relação às lesões causadas pela radiação solar, não é? Nós temos assim, por exemplo, albinos, não é, que é uma doença genética, não é uma hereditária. Os albinos são extremamente sensíveis à radiação solar pela absoluta falta de melanina, tá? Então, eles precisam de cuidados muito intensos com relação à pele. Fora isso, nós temos algumas outras doenças genéticas onde a pele é um alvo importante para câncer de pele, não só melanoma, mas outros. São síndromes raras, não é? Não valeria a pena a gente esmiuçar. A grande maioria, então, é realmente a exposição ao sol. A grande maioria é a exposição ao sol. Nós temos dados estatísticos, não nossos, mas norte-americanos, mostrando hoje que a população mais suscetível hoje ao melanoma é a geração de 60 anos, que são aquelas pessoas que tomaram muito sol na época da adolescência, não é? Hoje, 60 anos, é aquela turma que nos anos 50, 60 se expôs ao sol de uma forma bem mais liberal, não é? Onde as campanhas começaram a aparecer no mundo
Estados Unidos e Europa, no final dos anos 70, de proteção ao sol, e no Brasil a coisa só proliferou a partir dos anos 90, não é? Então, essa população de 60 anos é a mais hoje exposta, é a de maior risco de desenvolver o melanoma. É importante a gente relembrar isso, que não adianta nós nos protegermos só depois dos 30, 40 anos, não é? A proteção ela deve começar lá na infância, na adolescência. E se manter, né? E porque o que acontece é que a gente, os pais, mães, cuidam muito das crianças enquanto pequenas. Sim. E fica na fase da adolescência que é mais difícil cuidar, fica mais difícil. E realmente a gente percebe isso, daí fica um tempo sem cuidar muito, daí começa a retornar quando fica adulto, né? O cuidado com o sol, que não pode acontecer, né? Pode acontecer. E também não tem relação, né, doutor, com essa questão de sexo, né? Porque tanto o homem quanto mulher, ele está exposto ao sol diretamente, independente. Tem um estudo interessante mostrando que o álcool também é um fator de risco para melanoma, não é? Então, a ingestão de álcool também é fator de risco. Sabe que o álcool é relacionado a múltiplos tumores, não é? Mas o melanoma é um deles que aumenta o risco com a ingestão de álcool. Bom, doutora, então a gente falou dessa questão do que é realmente o câncer de pele, né, as formas de prevenção, mas agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão do tratamento, né? A gente já falou dos tipos de pele, a gente passa por um processo cirúrgico que é um pouco mais rápido e fácil, né? Exato. Outro tem um tratamento um pouquinho maior, como é que funciona então? Então, o melanoma, do ponto de vista de tratamento, ele pode ser, a gente pode dizer que o melanoma é um exemplo, ou ele foi o primeiro, é o primordial em relação à concepção e à identificação dos efeitos extremamente benéficos da imunoterapia, não é? Não só imunoterapia, mas também o que a gente chama de terapia-alvo. São digamos assim, são duas armas terapêuticas hoje extremamente importantes para tratamento do melanoma, em fase avançada ou eventualmente no melanoma em que ele é tirado e tem características de alto risco de que possa recidivar ou metastatizar no futuro. Terapia-alvo é um sistema de medicamentos, em geral oral, né, comprimidos, que agem sobre uma determinada falha ou erro na célula do melanoma, que é uma mutação num gene chamado BRAF. Então, nós temos dois medicamentos que interferem nesse erro, vamos chamar assim, da célula, e isso torna o tratamento bastante eficaz e reduz de uma forma significativa. Primeiro, o tratamento que mostrou uma redução na chance do melanoma recidivar e, eventualmente, na chance do paciente morrer pelo melanoma. Não é? Então, é um tratamento muito importante. Esse também é um tratamento utilizado quando o melanoma já recidivou ou está metastático, não é? Que a gente chama disseminado pelo corpo, e ele também é bastante eficaz no melanoma que tem essa alteração. O outro sistema de tratamento moderno que temos e bastante eficaz e que nos mostra resultados significativos do ponto de vista de longo prazo, hoje nós temos pacientes com melanoma que estão vivos há mais de 10 anos com tratamento de imunoterapia, não é? Com doença avançada, uma doença que a questão de poucos anos atrás, nós diríamos que era um paciente que teria bem menos do que 1 ano de vida, não é? Esses tratamentos, eles basicamente inibem um mecanismo que o melanoma tem de suprimir, de inibir o sistema imune. Então, bloqueado esse sistema de inibição do sistema imune, o próprio organismo se torna mais apto a reconhecer, não é, o melanoma e a destruir o melanoma. Então, são medicamentos revolucionários do ponto de vista da oncologia e da medicina como um todo, e são tratamentos extremamente eficazes. O grande problema é o acesso a esse tipo de tratamento, que é de altíssimo custo, não é?
mas são armas terapêuticas hoje disponíveis, inclusive no Brasil. Doutor, e no caso, a gente fala muito e falou muito, né? Existem outros tipos de câncer que é mais provável que aconteçam metástase em outros órgãos também, né? Exato. O câncer de pele, ele acontece da mesma forma? O câncer de pele não melanoma pode acontecer, mas em geral acontece em fases muito tardias após eles terem recidivado durante 1, 2, 3 ou 4 vezes. Existe um tipo, que é o carcinoma de pele de células escamosas, ou carcinoma epidermoide de pele, que tem um risco maior do que o carcinoma basocelular. Mas mesmo assim, comparados com o melanoma, é infinitamente menor a chance de disseminação, não é? Então, são eventos que hoje se tornaram quase que raros na medicina, porque é muito fácil a identificação da lesão cutânea, não é? A retirada, e a maior parte dessas pessoas vai estar curada só com esse procedimento. Perfeito. Doutor, então é importante a gente frisar, né, a questão da busca do conhecer o próprio corpo, né, de saber aquilo que existia no seu corpo e aquilo que está começando a aumentar ou não, né, a questão das pintas, alguma manchinha que não cicatriza, né, doutor? É isso, né? É esses os cuidados que a gente tem que ter. Exato. Essas espinhas, eventualmente, em geral na face ou no dorso, não é? Em geral, assim, nós temos lesões descamativas relacionadas ao sol, não é? E aquela é uma descamação, sempre tem aquela descamação, e de repente aquilo vira uma ulcerazinha pequenininha e aí não cicatriza mais. Aquilo ali é importante tirar, não é? Provavelmente seja um câncer de pele, né? Desses que são facilmente reconhecidos, tratados com uma pequena incisão, não é uma retirada mínima. Já o melanoma é aquilo que a gente conversou, é importante a gente ver se é simétrico, não é, se o bordo é liso ou não, se a cor é homogênea ou não, se o tamanho é acima de meio centímetro, não é? E se eventualmente aconteceu qualquer alteração no decorrer dos anos, não é? Isso tudo são sinais que a gente pode prestar atenção. É claro que aquelas pessoas que têm múltiplos nevos, né, múltiplas pintas, fica um pouco mais difícil. E aí então entra o papel importante, não é, do médico, em geral o dermatologista, para acompanhar e identificar qualquer modificação que seja de risco. Perfeito. Doutor, nosso programa então vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, né, a sua dica e o seu recado que o senhor deixa então aos nossos telespectadores. Bom, o câncer, infelizmente, é uma doença cada vez mais frequente e nós sabemos que 1/3 dos cânceres eles podem ser evitados, tá? E como é que a gente pode evitar o câncer do ponto de vista geral? Com hábitos saudáveis de vida, uma alimentação saudável, atividade física regular, não fumar, ingerir o mínimo possível de álcool, não é? Se proteger do sol em demasia, e para todas as crianças e pré-adolescentes de 9 a 13 anos fazer a vacina contra o HPV, não é? A vacina é grátis, é disponível no sistema público, inclusive sobra e vence no sistema público, não é? Importante então que meninos e meninas entre 9 e 13 anos eles sejam vacinados. As meninas parece que vai até 16 anos de idade, mas é importante que todos sejam vacinados. Nisso no futuro vai fazer com que a gente possa praticamente abolir o câncer do colo do útero, vagina, do ânus, do pênis e da garganta, né? O câncer de garganta na população mais jovem, abaixo de 50 anos, é primordialmente relacionado ao HPV e não ao tabaco e álcool. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Saúde, né? Estamos sempre de portas abertas. Eu agradeço, Daniela, a nova oportunidade e estou sempre disponível também. Perfeito. Bom, o nosso programa de hoje então fica por aqui, a gente agradece a sua participação
E desejamos então a vocês uma ótima noite e até logo mais.